Olá, gente, bom dia. Vamos ver se agora vai. Tava com uns problemas aqui na gravação, mas acho que agora estão resolvidos. Eu queria falar para vocês esse tópico que é muito recorrente no mundo dos investimentos, que é sobre se as notícias podem afetar os mercados ou não. Eu diria que até o contrário, os mercados podem afetar as notícias. Digamos que sim, dependendo da ótica que você olhe. Se você considerar que os grandes players, eles têm informação privilegiada, não só informação, como eles podem montar o cenário que eles desejam para atingir os objetivos deles, nós podemos dizer que pode ocorrer sim, tanto uma coisa quanto a outra. E as notícias influenciam principalmente o pequeno investidor, né? Que nós que não temos informação privilegiada antes, nós sofremos as consequências, né, dos grandes eventos que ocorrem no mundo. E por que eu digo no mundo? Porque a gente está num mundo cada vez mais globalizado, principalmente nesse último século, né, nessas 2 últimas décadas, com o advento da internet, as notícias praticamente são passadas de um lado ao outro instantaneamente, né, de um lado ao outro do mundo, e isso ocorre também com o mercado financeiro, né, com as bolsas do mundo inteiro, com os diversos ativos com os quais a gente trabalha. E vamos colocar aqui, coloquei 5 tópicos como exemplos. Nessa crise atual que a gente está tendo agora, eu não quero dizer palavras muito fortes, né, para o YouTube não bloquear a gente, mas com os conflitos que a gente está vendo aí em grande escala no momento, é claro que as ações, ETFs e todos os ativos que representem empresas, né, eles vão sofrer mais. A maioria deles vai sofrer uma queda acentuada. Nós não sabemos se já chegamos, né, no auge desse evento, e se continuar, pode ser que haja maiores, né, danos e até mesmo circuit breaks e outras coisas que a gente costuma ver em eventos desses, né, de grande porte. Em relação às commodities, se vocês reparam, gente, na crise pandêmica que a gente teve há 2 anos, o petróleo chegou a negativo, isso nunca havia acontecido. E agora o petróleo chegou a máximos históricos, ou seja, isso também não era para acontecer, né? Uma janela de 2 anos. Por quê, né? Claro que os conflitos, eles têm uma origem histórica, eles têm, né, se remontam a anos, mas o momento de eclosão, vocês acham que é puramente por emoções, questões emocionais dos políticos? Não, gente, isso tudo tem uma geopolítica, tem uma estratégia, tem um planejamento, tem um momento adequado de agir. Eles, no caso da Rússia, ela poupou por anos, juntou, dizem que tem a maior reserva de ouro. Dizem porque isso eu não estudei, né? Eu ouvi de outros analistas que eu ouço internacionais. Então, há toda uma preparação para quê? Porque a Rússia e a Grande China, Grande Oriente, né, eles não estão aceitando mais o fato que o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, logo a União Europeia, venha dominando o cenário político, econômico mundial há mais de 50 anos. Eles não estão aceitando isso. E, claro, isso a gente se tenta colocar na cabecinha deles, né, para imaginar o que se passa, né, na cabeça dos grandes líderes, que não são só os políticos, como os grandes empresários, né, os bilionários, no caso da Rússia, os oligarcas. E, claro, quando eles veem uma possibilidade, né, de armar uma estratégia para virar o jogo, e com isso incluem até as moedas fiat, no caso as moedas fiduciárias dos países, porque o dólar, ele manda, né, no mundo há décadas, seguido do euro. Então esses países, eles querem ter uma representatividade maior no mundo, porque eles são grandes produtores de commodities, por exemplo. Agora a gente está vendo aí as dificuldades do mundo, né, com as sanções em relação à Rússia, mas todo mundo está sendo afetado, né, de uma forma ou outra. Por quê? Porque ela possui commodities assim essenciais, né?
além da gasolina, né, o petróleo, o gás, matéria-prima também de grãos, né, commodities agrícolas, como outras, né, também minerais, metais. Então, complica, né? Complica a nossa situação. Por quê? Porque foi uma coisa que foi bem planejada, né? Precedeu tudo para eles tomarem uma vantagem. Claro que no momento estão levando fumo, né? Mas e como se ocorre como um analista senhor que disse já que eles podem ter um plano mirabolante. Bom, pode ser conspiração, mas eles podem fazer algo como havia antigamente, né? Antes no padrão ouro, fazer isso de uma forma digital, usando as moedas deles e as reservas que eles têm, eles podem fazer. E aí para mudar essa hegemonia ocidental, né, no mundo, através das moedas. Eles podem fazer alguma coisa em relação, usando até mesmo as criptos, né? A gente vê que, nesse caso, os metais de reserva ouro e prata subiram um pouco, não foi muito, porque quando há esses grandes conflitos, eles caem primeiro para depois, né? Eles fazendo seu papel de reserva de valor, né? E subir. E as criptos, gente, as criptos, eles são uns ativos novos, né? Eu coloquei eles ali em terceiro, mas porque eu opero, né? Mas deixei para falar agora. A gente ainda não sabe se o comportamento dela vai ser de reserva ou se vai ser como uma grande empresa, um grande índice de algum país, né? Como uma ação. Ela tem oscilado, né? Ela acompanha muito o SP500, principalmente o Bitcoin. Se vocês forem ver, tem uma correlação, não tanto a ouro e a prata, mas as criptos, principalmente o Bitcoin e algumas altcoins, têm aguentado muito bem, tá? Tem até surpreendido os grandes investidores, mas, claro, eles ainda não têm, ainda há aquela insegurança, né, em relação a esse mercado, que ele é muito novo, claro, com um potencial enorme, mas o comportamento dele diante de uma crise grande é imprevisível. Eu suponho que, se continuar ou piorar mesmo esse cenário, ele venha a cair, viu? Eles vão cair bastante, mas a partir daí que pode ser que ele tenha essa disrupção, né, em relação aos índices, né, ao índice do SP500, e passa a se comportar mais como uma reserva de valor. Não sei, vamos ver, né, as cenas dos próximos capítulos. Aqui eu fiz só um esboço teórico, tá, gente? Simbolizando as bolsas na última década, né? Os índices. E vou mostrar pra vocês, porque a gente aqui mata a cobra e mostra o pau, né? Olha lá, o SP nos últimos 10 anos. Vamos colocar aqui semanal, pra vocês terem uma ideia. Olha aqui, gente, isso, né? Essa é uma subida colossal, né? Não tem ciclo econômico que aguente o ciclo econômico. Eles são feitos de fases, né? Precisa ter correções. Então, isso está aliado à grande inflação que ocorreu principalmente porque depois da crise pandêmica, com os estímulos dos governos dos Estados Unidos, foi colossal, né? Todos os analistas acham um absurdo, mas houve no mundo inteiro, né? Isso foi um incentivo à inflação, né? As pessoas não tinham onde gastar, vão colocar na bolsa, vão comprar supérfluo, ganhando sem trabalhar. Complicado, né? Até que chega a inflação nos patamares que estão, os governos têm que subir os juros, ainda que os Estados Unidos e a União Europeia estejam resistentes, e quando isso ocorrer, vocês já sabem, né? Pode vir aí por aí circuit breaks e tudo mais, pode perder esse suporte aqui e vir parar nos 3.900, que são as projeções dos analistas daqui. E essa situação pode levar bastante, tá, gente? A gente está um pouco incrédulo, né, nesse oba-oba desses mais de 10 anos só de subida, assim. Mas olhem aqui a Coca-Cola, gente. É uma ação centenária, né? Uma ação que tem décadas, né, na bolsa, não sei se já 100 anos. Mas, gente, quem deixa de tomar Coca-Cola? Ninguém, né? E olha aqui, como a saída dela da Rússia, olha já a queda que ela teve.
é uma ação representativa e que não desaparece, né? Ao contrário das FANGs ou das digitais, ou mesmo das criptos, agora a gente ainda, eles têm um comportamento mais de oscilação, a gente não sabe como vai ser num curto período, né? Claro que no longo prazo as criptos, a tendência é delas crescerem cada vez mais, mas uma ação comum aí. Coca-Cola é uma ação que todo mundo usa, para vocês verem o impacto já, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, a ideia é essa, a gente não se expor tanto. Vamos ver o nosso querido Bitcoin, que está aí consolidando já há um tempo, ó. Ainda não decidiu. Mas se tiver esse colapsozinho, ele cai também para depois ele ver o valor dele, né? O valor como reserva de valor. Que ele, o nosso ouro digital está mais para cobre. Está mais para comportamento de cobre. Prata. Vamos ver como é que vai ser. Vamos dar uma olhadinha aqui no Ethereum. Mas tá o mesmo comportamento, tá, gente? Tá consolidando também. Agora, vocês podem ver que as altcoins mais fracas, né, digamos, já tem perdido grande valor. E eu queria comentar com vocês da DeFi, tá? No caso, a Cake, que é a mais representativa, que eu estive um tempo, saí de todas em janeiro, tá, gente? Não dá para se aventurar em DeFi agora, eu aconselho que não, pela minha experiência, tá? Ficaria de fora, até porque a DeFi ela é muito, muito inovadora, cada dia surge uma coisa. Tem os jogos também, tem os NFTs e eu acho perigoso, hein, gente, no momento. Se essa crise piora, a gente pode ter perda de 100%, tá? No DeFi. Não tô exagerando não, porque olha aqui a Cake. Então vamos esperar, é um mercado promissor, eu brinco que é o fundo imobiliário, né, do mundo descentralizado, mas vamos esperar todo esse cenário se estabilizar e aí a gente pode voltar a pensar nisso, né? Eu acho. Porque senão você vai ter que ficar muito em cima, você vai ter que ficar toda hora revendo, não vai dormir direito. É melhor a gente ficar de fora e esperar, definir esse cenário todo. Bom, gente, vamos ver se agora gravou isso aqui. Tá, eu subo pra vocês. Era mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Um abração, tá? Até mais.